E aí galera, beleza? Hoje eu queria dar uma ferramenta para você que vai te ajudar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E aí galera, beleza? Hoje eu queria falar sobre um assunto muito interessante, tá? Que é de antropologia e é sobre os 4 temperamentos. Então é o seguinte, esse assunto ele é muito antigo, tá? A teoria dos 4 temperamentos, ela parece-me que foi primeiramente colocada em papel mesmo por Hipócrates lá na Grécia Antiga. E ela divide os temperamentos humanos em 4. E, bom, primeira coisa que você vai me perguntar é o que isso tem a ver com o desenvolvimento de software. Tá? E eu vou te dizer o seguinte, tem tudo a ver com o desenvolvimento de software e com qualquer atividade profissional que você possa realizar. Porque o que acontece, né? Muitos dos problemas que acontecem no âmbito profissional não tem nada a ver com aspectos tecnológicos ou técnicos, mas sim estão relacionados com aspectos humanos. Então, para que você seja um bom profissional, não basta você ter habilidades técnicas, né, e dominar a técnica e as tecnologias da sua área, mas você também tem que ter excelências humanas. E uma das ideias aqui é você se conhecer bem e conhecer bem as outras pessoas. E a ideia dos temperamentos vai te ajudar nesse campo, a se entender melhor as pessoas. E com isso você vai se relacionar melhor com as pessoas, e vai se entender melhor e vai ser um melhor profissional. E não só um melhor profissional, mas uma melhor pessoa humana, beleza? Então essa ideia, essa teoria dos 4 temperamentos, apesar dela ser muito antiga, ela tem sido explorada bastante por um psiquiatra brasileiro, que é o Ítalo Marcilli, tá? Que eu sou fã desse cara. Então depois eu vou colocar uns links aí na descrição do vídeo para você procurar material desse cara. Tá, que é o Ítalo Marcilli. Então o Ítalo, na verdade, é um amigão meu, brincadeira. Na verdade, eu conheci o Ítalo uma vez, tá, na minha vida, antes dele ficar famoso. Tá? Então esse cara tá tão famoso que no Instagram ele tem quase 900 mil seguidores. Né? Ele foi até no Pânico, naquele programa de rádio lá. Então se você colocar aí no Google Pânico e psiquiatra doidão, você vai achar o episódio lá do Pânico que eles conversam com o Ítalo Marcilli. Então o Ítalo escreveu um livro, inclusive, sobre os 4 temperamentos. Se eu não me engano, o título do livro é Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Ele fala sobre os 4 temperamentos, especificamente em como educar os filhos, né, pensando nos 4 temperamentos. Mas a teoria mesmo dos 4 temperamentos serve para qualquer coisa, não só para a educação dos filhos. Bom, beleza, então quais são os 4 temperamentos? Então são os seguintes: colérico, que está ligado com o elemento fogo; fleumático, que está ligado com o elemento água; sanguíneo, que está ligado com o elemento ar; e melancólico, que está ligado com o elemento terra. Então Hipócrates lá, quando definiu esses temperamentos, ele ligou cada um com cada um dos elementos aí, né? Fogo, água, ar e terra. Tá? E vocês vão ver que esses temperamentos eles têm uma relação simbólica, né, com esses elementos. Então você pensando nos elementos, você consegue entender também os temperamentos. Então o colérico, né, é ligado com o elemento do fogo. Tá? Então o colérico ele é orientado a atividades. Então a pessoa que é colérica ela está sempre fazendo alguma coisa, né? A ideia dela é fazer as coisas. Tá? Então ela é orientada a atividades. Então o colérico é um líder nato. Ele vai tender a assumir cargos de chefia, né, de coordenação, de gerência, porque ele realmente é uma pessoa que faz as coisas. Então é uma pessoa persistente, motivada, né, determinada, e ele tem constância, né? Ele tende a, sempre que ele começa alguma coisa, ele vai até o fim. E quais são os desafios, né? Quer dizer, os defeitos aí que o colérico tem que tomar cuidado? Então, assim como o fogo, né, que é avassalador, né, o colérico também tem essa qualidade, né? E com isso ele vai tender a, por exemplo, atropelar as pessoas. Então, por exemplo, se ele é gerente de uma pessoa que tem temperamento fleumático, como o fleumático ele é mais tranquilo, mais na dele, se a pessoa for muito devagar, o colérico vai tender a passar por cima. Tá? Então isso daí é uma dificuldade mesmo do colérico. Aí ele vai tender a ser uma pessoa que tem explosões de ira. Né? Então, sei lá, um colérico no trânsito, por exemplo, é facilmente identificável, né? Porque ele vai tender a xingar as pessoas, né? Ficar nervoso. Tá? Então esse daí é o colérico. Então os desafios do colérico são a humildade, né? Uma pessoa que não fica se achando melhor que os outros, né? E também a paciência. Ele vai ter que lutar para ser uma pessoa mais paciente. Depois um outro temperamento é o fleumático, tá? Que está ligado com o elemento água.
Então, o fleumático, ele é orientado à paz. Tá? Então, ele é aquele cara da turma do deixa disso. Sempre tem uma pessoa assim, né? Que quando os outros estão brigando, o cara chega lá, não, pessoal, deixa disso e tal. Então, ele é o tranquilão, né? Sempre tem uma pessoa que é mais tranquila e tal. Então, o fleumático é uma pessoa muito boa, por exemplo, para você sempre ter nas reuniões, né? Porque ele é o cara que vai tender a deixar o ambiente tranquilo, tá? Porque ele é orientado realmente à paz. Quais são os desafios do fleumático? Então, pensa na água, né? Então, se você colocar água dentro de um copo, ela tende a ficar lá paradinha. Então, ela não tem um movimento assim forte interior de atividade, né? Ele é orientado a ficar tranquilo, a ficar na paz. Então, ele precisa de muito mais energia para fazer as coisas. Então, o fleumático, né, ele tem que ser muito motivado, né, e você tem que fazer as coisas junto com ele para ele começar a pegar e fazer as coisas. Depois, obviamente, vai ser uma pessoa muito trabalhadora, né, e com tendência a essa tranquilidade, né, mas ele tem essa dificuldade de começar as coisas, de terminar as coisas. Tá? Então, esse é o fleumático. Então, quais são os desafios para o fleumático? Né? Começar as atividades, fazer as atividades. Também essa magnanimidade, né? Que é pensar em coisas grandes. Né? Então, o fleumático tem dificuldade com isso. Depois, um outro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo é orientado a pessoas. Então, é aquele cara que sempre tem que estar no meio das pessoas. Né? Não gosta de fazer nada sozinho. Né? Sempre que ele vai fazer alguma atividade, tem que ser com outras pessoas. Então, ele é o people person, né? Então, esse cara também é um líder nato, né? Porque ele tem facilidade com as pessoas. Ele sempre vai ser carismático, então sempre tem aquele cara que é o centro de roda. Provavelmente esse cara tem temperamento sanguíneo. Quais são os desafios do sanguíneo? Como ele é uma pessoa que está sempre ligada muito nas outras pessoas, ele vai tender à superficialidade, então ele tem dificuldade de se aprofundar nas coisas. Então ele sempre vai ficar mudando de atividade, o desafio dele é se aprofundar nas coisas. O último temperamento, então, é o melancólico, que está ligado com o elemento terra. Então, o melancólico, ele é orientado a ideias. Então, ele é um idealista, né? Então, é aquela pessoa que, para fazer uma coisa, ela tem que pensar muito, né? Refletir muito. Mas depois que ele reflete, ele faz aquela coisa muito bem. Então, é um cara que trabalha muito, mas ele tem que ser convencido, né, de que aquilo vale a pena fazer. Então, qual que vai ser o desafio do melancólico? Como ele tem que pensar muito, né? Às vezes, ele tem dificuldade de fazer as coisas, porque ele vai ter que refletir muito antes de fazê-las, né? E outro problema é que ele tende a ser melancólico, né? O cara que tende a ser meio tristão e tal, olhar para o lado negativo das coisas, então ele vai ter essa dificuldade. Então o melancólico também tende a reclamar das coisas, né? Por causa desse elemento mesmo, né? De melancolia. Bom, então esses são os 4 temperamentos. Obviamente nesse vídeo aqui só estou descrevendo os temperamentos, nos outros vídeos a gente pode falar com mais detalhes sobre cada um, né? Uma coisa importante de ter em mente é que você tem um temperamento só, mas você pode ter nuances de outros temperamentos, não do temperamento contrário ao seu, né? Inverso. Tá? Então, por exemplo, um cara que é colérico não vai ter elementos de fleumático, né? Porque o fleumático é água e o colérico é fogo, mas ele pode ter elementos de sanguíneo, ele pode ser um colérico sanguíneo. O Ítalo fala sobre isso no livro dele, que são os aportes. Então, eu vou passar para vocês também um link que chama Temperament Quiz. Então você entra lá, responde umas perguntas e no final ele estima, né, o seu temperamento. Outra coisa importante para ter em mente é que o temperamento é a base da personalidade, mas você vai construir em cima desse temperamento. O temperamento ele não te fixa uma coisa. É claro, você vai ter tendências, o temperamento dá tendência, mas com o passar do tempo, né, você entendendo o seu temperamento, você vai construir em cima dele um caráter. Então você vai colocar as virtudes em cima desse temperamento para ser uma pessoa melhor. Então com isso, uma pessoa, por exemplo, que é colérica, se ela trabalha em ser mais paciente e tal, ela pode ser uma pessoa mais tranquila. Apesar que a tendência dela sempre vai ser a ser irascível, a ser uma pessoa irritada, né? Mas você pode trabalhar em cima disso e construir a sua personalidade, né, mais completa em cima dessas suas tendências. Então o temperamento é um filtro, né? Mas você pode trabalhar em cima dele para construir a sua personalidade. Beleza, pessoal? Então essa é uma ferramenta muito importante para você estudar, né? E isso vai te ajudar muito a se entender melhor e a entender melhor os outros. Com isso você vai, por exemplo, se você é gerente, você vai poder gerenciar melhor as pessoas. Se você é pai, você vai poder educar melhor as pessoas. Professor também. Se você trabalha numa equipe de desenvolvimento, você vai poder entender melhor os seus colegas. Você vai poder entender melhor o seu gerente e assim mesmo. Então, dá uma olhada nisso, né? Tenta saber qual que é o seu temperamento. Depois você comenta aí qual que é o seu temperamento, né? E a gente vai conversando sobre esse assunto aí mais pra frente. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.